Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se eu fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado de lhe fazer. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Porém, eles disserem, não há esperança, porque andaremos segundo a nossa alma, a nossa imaginação, e cada um fará segundo o propósito do seu mau caminho. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm da terra estranha? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso, a vaidade que os fez tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas, para fazer da sua terra objeto de espanto e de perpétuo assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e balançará a sua cabeça. Como vento oriente, os espalharei diante de mim, diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde afirmá-lo com a língua e não atendamos nenhuma das suas palavras. Povo rebelde, povo desviado, povo sem consideração a Deus. Preferiam idolatrar as imagens de esculturas em Judá. E grande foi o seu mal. Deus usou o profeta Jeremias para anunciar o juízo de Deus. Mas Deus queria que eles ouvissem a voz do profeta. Se não fosse assim, Deus não teria mandado o profeta. Quando Deus mandar um profeta até a sua vida, até a sua casa, até você, te dizendo, muda teu pensamento, muda teu modo de agir, muda tuas convicções, afasta-te do mal, retenha-te do mal. E isso, com certeza, Deus vai fazer com que você pense, com que você reflita. Se você se arrepender, com certeza Deus vai se arrepender também do que ele tentava fazer contra você. Então, o que Deus quer é que a gente se arrependa, que a gente desça a casa do oleiro, para que ele fale conosco. Aqui em Jeremias 18, a partir do versículo 1, o Senhor fala, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, porventura poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Então Deus está perguntando, você acha que você sendo frágil, sendo de barro, Deus não vai te quebrar, levar para o brejo e te fazer de novo? Quantas vezes for preciso? Enquanto nós estivermos arruinados, agindo contrário à vontade de Deus, com certeza a casa do oleiro voltaremos.
Com certeza a mão do oleiro voltaremos, até que nós possamos ser o vaso que o Senhor projetou para nós. Então ele manda Jeremias anunciar para que se arrependa. O Senhor manda você se arrepender, eu me arrepender. O Senhor manda que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas más intenções, das nossas ações maléficas, do nosso pensamento contraditório ao pensamento de Deus. Ele quer que a gente consiga se alinhar à vontade dele, à vontade perfeita dele. O Senhor espera de nós que venhamos nos ajustar, descer à casa do oleiro, nos humilhar diante da presença do Senhor, que Ele é o oleiro, nós somos o barro. Quantas vezes for necessário, Ele vai nos quebrar e fazer de novo. Mas quando nós estivermos prontos para ser usado, Ele vai derramar o óleo da unção, o óleo do poder e da autoridade, da consagração, da misericórdia. O óleo dele estará derramando sobre nós. E nós estaremos transbordando com as misericórdias e a graça. E o poder e a autoridade que emana do Senhor. E tudo que Ele quer e pede para nós é que venhamos nos consertar do nosso falso caminho, nos arrepender das nossas transgressões, para que nós possamos prosperar e não sermos defraudados pelo inimigo, que não venhamos a ser encarcerados pelo inimigo, que não venhamos ser prisioneiros, como foram o povo que foi preso pelo rei Nabucodonosor na Babilônia. Deus deu a Nabucodonosor o poder e a autoridade contra os seus filhos, contra a sua herança, contra o seu povo escolhido, o seu povo que ele tanto amou, para que fossem tratados com os arguilhões do rei perverso, do rei mau, para que fosse exprimido, para que fosse tirado tudo que eles tinham e fosse preso em prisões, que fossem tratados como escravo. Um povo que era livre foi escravizado com a permissão de Deus. Então existe a vontade e a permissão. E ali juntou a permissão com a vontade. Irmãos, que não chegamos ao ponto de deixar que Deus tenha a vontade e a permissão de nos castigar, nós possamos aceitar a correção, que nós possamos nos libertar dos maus caminhos, das más vontades, das nossas ações pecaminosas, dos nossos desejos maléficos, carnais. Tudo aquilo que confronta o Espírito Santo é carne. Tudo aquilo que não é direcionado por Deus é sofrimento. Te afasta de Deus. O que afasta o homem de Deus? Não é apenas o pecado? É tão somente o pecado. Então venhamos ter unidade, que nós venhamos nos apresentar diante do Senhor com mãos limpas, buscando a Ele enquanto pode achar, nos aproximando cada vez mais, buscando entender e aceitar a vontade perfeita do Senhor, a vontade agradável, perfeita. Que venhamos interpretar a vontade dEle na nossa vida, que não venhamos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Que a salvação seja primeiro para a nossa casa, para a nossa alma, e depois para as outras pessoas. Não adianta você salvar a sua membresia da igreja e se perder. Primeiramente, Jesus quer que a gente seja ganho, seja alcançado, e depois alcançar os outros. Você não pode dar o que você não tem. Como é que você pode plantar onde você não tem semente nem terra para plantar? Primeiro nós devemos receber do Senhor semente. Primeiro nós devemos prosperar, germinar, morrer, nascer de novo, ter vida eterna, vida plena, para transmitir aos outros o que Deus quer que a gente transmita. Que possamos ser um vaso na mão do oleiro, não um vaso para a desonra, mas um vaso para a honra do Senhor. Que venhamos a analisar, a reparar nossas condições pecaminosas, que nós venhamos ser encontrados irrepreensíveis, que possamos ser irrepreensíveis, que possamos estar fechando as brechas do acusador, que o inimigo não tenha espaço para nos acusar, que possamos andar de cabeça erguida, direcionado pelo Espírito Santo, conduzindo aquilo que é de mais precioso, que é as benevolências do Senhor, a bondade e a graça do Senhor, que possamos ser representantes do Senhor, como Paulo foi, irrepreensível. Que sejamos irrepreensíveis no Senhor, que a cada dia venhamos melhorar a nossa condição humana, fragilizada, que possamos
nos aperfeiçoar no Senhor e não em nós mesmos. Que venhamos não cobrar dos outros aquilo que nós enxergamos que é certo, que achamos que é certo. Não temos que andar no achismo, temos que andar na vontade perfeita do Senhor, na palavra. Não saia dela para tentar corrigir ninguém. Não corrija aquilo que você não corrija aquilo que você não foi corrigido. Corrija a si próprio primeiro, para depois ir ao Senhor. Quando Deus mostrou a casa do oleiro para Jeremias, quem foi na casa do oleiro foi Jeremias, foi o próprio vaso. Deus não deu lição em outras pessoas. Deus primeiro ensinou Jeremias a ser vaso, para depois ele transformar outros vasos, trazer outros vasos para o Senhor edificar. Amém? Então vamos ser vasos aptos para ser derramado óleo e não vazar, e não derramar, e não desperdiçar o óleo sagrado. Que não sejamos pérolas para porcos, nem porcos para pérolas. Que possamos ser pérolas de excelência para outros que também são pérolas. Que possamos falar daquilo que vivemos, pelo menos que tentamos viver, que possamos entrar pelas portas estreitas, que possamos dar bom testemunho, que possamos contar aquilo que Deus fez, sem nos vergonhar do Senhor, sem negar o Senhor como nosso Salvador e Mestre. Glória seja dado o nome do Senhor, que venhamos aprender com Deus, aprender com o Senhor e ensinar aquilo que nós aprendemos. Possamos ser imitadores de Cristo, como o Senhor fez com que Paulo fosse. Ele disse: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que possamos anunciar as boas novas, sem baixar a cabeça, sem temer o que estamos dizendo. Que possamos falar da palavra limpa, da palavra poderosa do Senhor, que possamos trazer libertação aos cativos, que possamos dar a eles a cura para as feridas em nome de Jesus. Que possamos ensinar o reino do céu, o caminho estreito, a porta estreita, que possamos trazê-los para a presença do Altíssimo, para que eles possam dar, que sejamos pontes para atravessar os perdidos e os cegos, e os deficientes de alma, que possamos ter chaves para abrir porta, para que eles possam passar até o Senhor. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Bendito seja para todo sempre. Glórias a Deus.